Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 24 de março, e o programa Café com Bispo está sendo trazido com muito carinho e com muito respeito a você, com muito respeito à Escritura, lendo com muita atenção aquilo que Jesus está dizendo, o que está acontecendo naquele momento, e nós já estamos aqui em João capítulo 16. Vamos para o versículo 19 hoje. E convido você para tomar café conosco, abrindo aí a sua Bíblia, seu caderno de apontamentos, tomando seu cafezinho, e nós vamos rodar hoje pelo texto de João, que tem sido formidável para nós. Hoje, comigo aqui à minha esquerda, meu querido irmão, meu pastor amado, João Muniz Silveira. Muito bom dia, Bom João. dia, meu querido bispo. Bom dia, companheiros de programa, Loide, o Diogo. E bom dia a você que se dispôs a ouvir o programa que nós fazemos especialmente para você. Sim. Discorrer pelos evangelhos tem sido para mim uma escola. Entre os seminários que já pude fazer, entre a teologia que já pude ter, nenhuma foi mais proveitosa do que discorrer durante esse tempo, que a gente já está quase um ano, né? Estamos já no quarto evangelho. Na verdade, assim, João, nós já estamos há anos nesse reinício, né? Uhum. Porque a gente sempre vai até Apocalipse e volta, né? E nessa nova etapa dos quatro evangelhos, sim, que a gente está finalizando já, João, né? Já estamos no capítulo 16, tem sido para mim uma escola das maiores que eu já participei em termos da questões teológicas. Sim. Porque a gente vai discorrendo, aprendendo aquilo que Jesus disse. Muitas vezes a gente lendo, simplesmente lendo, não descobre que ele disse aquilo, e há coisas que a gente vê que ele não disse, ensinaram, a gente aprendeu, mas ele não disse. Enfim, tem sido uma escola linda. E a gente quer compartilhar com vocês essa experiência que tem aprendido. Também lembrando que o café da manhã está sendo posto à mesa para você participar. Esse mês nós alteramos a data, foi para o quarto domingo, né, pastor? Isso, quarto domingo. Então é hoje. A mesa está sendo posta enquanto a gente está discorrendo aqui o trabalho. Você já pode vir vindo para a igreja, porque a partir das 8h30 da manhã. A partir das 8h30 da manhã a mesa está servida, né? É isso aí. Querida Loide, bem-vinda ao encontro dessa manhã. Obrigada, mais um domingo, né? Mais um domingo. Mais um domingo, a mesa posta, como disse o pastor João, e cheia de delícias. Verdade. Verdade. A gente tem duas mesas aqui, né? Uma que fortalece e alimenta nosso espírito e nossa alma, e uma que está sendo posta ali para a gente alimentar o corpo, né? E daqui a pouquinho a gente está lá. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ouvir pela palavra é uma das coisas mais importantes que a gente cultiva na vida. Se a gente não tiver uma delicada escuta pela palavra, pode ser que a gente tenha só uma literatura diante dos nossos olhos. Com essa atenção, com essa escuta sobre as coisas que Jesus anda dizendo, sobre sua experiência na vida, porque nem sempre a gente diz coisas com palavras, né? A gente diz com atitudes, a gente diz com o corpo da gente, a gente diz de muitas maneiras, né? E Jesus está dizendo o tempo inteiro, e a gente precisa, mais do que ouvir, escutar o que ele está dizendo. Outro dia eu estava dizendo para um grupo que a gente tem de treinamento aqui, que há uma diferença grande entre ouvir e escutar. Quando você ouve, você empresta os seus ouvidos, e quando você escuta, você empresta a sua alma. Porque ouvir e escutar a palavra também vai ter muita diferença. É necessário que a gente, mais do que ouça, né? Que a gente tenha escutas, que a gente coloque o interior da gente, e eu acho que é disso que o João está falando. A gente tem aqui, versículo por versículo, debruçado a nossa alma para capturar falas de Jesus que estão ressignificando, inclusive, a nossa trajetória. Agora mesmo nós vamos ler um texto
que Jesus diz que a tristeza de vocês será transformada em felicidade. Cara, eu debruço a minha alma sobre isso e tenho mesmo a clareza de que há tristezas que no fim se transformam em felicidade. É possível que isso aconteça. Então, nos dias das minhas tristezas, eu mantenho-me firme, sabe daquela coisa da alegria amadurecida que nós lemos, acho que domingo próximo passado? Essa alegria amadurecida é resultado da gente não fugir dos processos, da gente enfrentá-los, para que a alegria não tenha uma sazonalidade, aquela alegria que não é só episódica, né? Que não acontece só num determinado momento, mas é uma alegria que é capaz de me manter vibrando mesmo nos dias difíceis. Isso é resultado de uma escuta, não simplesmente de uma audição, mas de uma escuta, colocando o nosso coração. E que a gente coloque o coração da gente hoje, né? Amém. Para ouvir pela palavra, escutar por ela, a fim de que a nossa fé se robusteça, né? Nós vamos lá, no versículo 19 que nós estamos aqui agora, né? Versículo 19. Capítulo 16. Versículo 19. Sabendo que eles queriam fazer perguntas, Jesus lhes disse: vocês vão tentar descobrir por vocês mesmos o que eu quis dizer com qualquer dia desses. Vocês não me verão mais, e então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez? Então, guardem bem isto. Vocês lamentarão enquanto o mundo estará em festa. Ficarão tristes, muito tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em felicidade. Ok. É possível que Jesus estivesse falando aqui sobre ressurreição. É só uma ideia que eu tenho, né? Porque ele está falando de que eles o veriam, ele sairia e apareceria de novo. E foi ali no terceiro dia que ele ressuscita dentre os mortos, produzindo um efeito para todo sempre na vida de cada cristão. É a relação com a sua ressurreição. Quando Paulo dizia que ele era um pregador da ressurreição, eu me identifico muito com isso. Porque é essa força da ressurreição, e se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, diz Paulo. A ressurreição é o centro, é a princesa das doutrinas, né? A princesa dos fatos, porque foi pela ressurreição que nós adquirimos no nosso DNA essa impressão de ressurreição em nós. Quando Paulo chama os cristãos de ressurretos, ele está atribuindo a cada cristão a capacidade de ressurgir, de recomeçar, de reiniciar, de se reprogramar para uma nova trajetória. Nunca será o fim. Nós estamos sempre prontos para começar de novo, que é a presença de Jesus dentro de nós. É por isso que a tristeza pode acontecer, mas a felicidade será a transformação de um processo que a gente não foge dele, de um processo que vai nos amadurecer, que vai nos aperfeiçoar, que vai melhorar a nossa condição de vida. Ler isso aqui, e você nem começou a ler o verso 19, né? Eu só estou fazendo uma introdução pelo fim do textinho, né? Para dizer que quanta coisa boa, quando a gente debruça a alma da gente, numa leitura dessa, que, assim, repercute em nós de uma maneira tão firme, gerando dentro de nós disposições que nós nem imaginávamos que tinha dentro de nós. Então nós vamos lá, vamos deixar de arrudeio aqui, né? Se no versículo 20 Jesus está falando de ressurreição, de morte e ressurreição, para um pouco para pensar como ficou o mundo daqueles que o serviam, daqueles que o seguiam quando ele é morto, sepultado, e para os judeus não havia ressurreição dos mortos.
houveram... Para os saduceus, né? Que negavam a ressurreição. Eles tinham a certeza da ressurreição, todavia, tudo que eles presenciaram foi a filha de Jairo e Lázaro. Sim. Mas alguém levantado da sepultura, eles nunca tinham presenciado. É tanto que a Marta diz assim: ô Maria, eu sei que ele haverá de ressuscitar no último dia. Então esta era a ressurreição crida pelos discípulos. De repente, a decepção foi tão grande que Pedro chama os outros e diz: ó, acabou tudo, eu vou continuar a minha pescaria. A tragédia de Clopas, no caminho de Emaús. Isso. Né? Hoje é o terceiro dia e tudo. E Pedro, aquele camarada intrépido e tudo, de repente resolve dizer aos companheiros: ei, acabou tudo. Não resta mais nada. O tempo foi bom, os 3 anos e meio foi maravilhoso. Eu vou retomar a minha companhia de pesca. Desiludido. E Jesus está dizendo: mas depois vocês ver-me-ão e a vossa tristeza transformar-se-á em alegria. Né? Imagine o impacto disso na vida deles, né? Mas vamos lá, Nod, ao verso 19? Vamos sim. 19, né, meu? É 20? 21. Sim. 21. 21, né? 21. Quando está para dar à luz, a mulher passa por momentos difíceis e não há como fugir disso. Mas quando o bebê nasce, a alegria vem com o nascimento. Uma vida nova no mundo apaga a lembrança da dor. A tristeza que vocês sentem agora é como aquela dor, mas a alegria que virá também é semelhante. Quando eu me encontrar com vocês novamente, haverá muita alegria, e essa alegria ninguém conseguirá tirar de vocês, e não haverá mais perguntas. O que quero que façam é o seguinte: peçam ao Pai qualquer coisa de acordo com o que revelei a vocês. Peçam em meu nome, de acordo com a minha vontade, e Ele certamente a concederá. A alegria de vocês será como um rio transbordante. Vamos dar uma paradinha aqui. Cara, eu estou lendo aqui que uma nova vida no mundo apaga a lembrança da dor. E eu estava pensando, enquanto você lia esse texto, eu estava pensando que a gente precisa deixar a vida fluir, não ficar agarrado na dor, fazer surgir uma nova vida, oportunizar-se, João, para que um novo ciclo comece. Quando começa um novo ciclo, quando uma nova vida se inicia, nos processos de dor, de sofrimento, é necessário a gente deixar fluir, deixar andar. Ficar preso numa dor é sinônimo de que eu não estou conseguindo viver uma nova vida, ainda vivo na dor da velha vida. Preso na dor da morte. Preso na dor da morte, na dor daquilo que passou. Não há ressurreição nenhuma. Sim, não há. Então, assim, nós que somos da ressurreição, precisamos deter esse segredo em nós, que nós somos daqueles que deixamos as coisas andarem, os processos terminarem, para que se iniciem novos processos, novos caminhos. É interessante aqui, eu fiquei nesse versículo 21, o exemplo que Jesus dá, né, da mulher quando dar à luz. Porque a mulher não dá à luz apenas uma vez, né? A minha mãe deu luz 12 vezes. Vixe. Quer dizer, não ficou presa em um trauma, não ficou presa, né, numa falta de assistência, porque quando eu nasci não tinha ninguém com ela me assistindo, mas depois de ela sentiu dores, né, ficou com o emocional abalado, mas depois disso ela teve outros filhos. Sim. Então, quando Jesus coloca aqui essa dor, né, a mulher ela dá luz, ali ela vive aquela dor, mas ela não ficou presa, ela vai para outra gestação, ela gera de novo. Sim, porque a alegria do nascimento... A alegria supera tudo, né? Isso, a alegria do nascimento faz com que a gente olhe, poxa, eu quero gerar novamente vida, eu quero trazer, né, valores ao mundo, e isso é muito bonito aqui, eu me encaixei muito bem aqui. Cara, é assim, é impressionante como há pessoas que se estagnam em processos fracassados na sua vida, empresários que não conseguem mais empresariar, não é? Casamentos que terminaram, seja pelo luto de uma morte ou pela morte da relação, e não consegue mais se reerguer, não consegue mais se levantar, porque ainda tem um peso muito grande a dor.
Se a gente não se abrir para o fim da dor, para o cumprimento real do luto em nós não conseguimos recomeçar, João. Dá um basta nesse Sabe, luto, né, ministérios que sofreram baques, que não se consegue mais assumir o leme dessa embarcação, porque a frustração foi tão grande que não consegue se oportunizar. Eu quero só lembrar daquela reportagem que eu citei algum tempo atrás, de uma revista de negócios, que o mercado está à procura de novos executivos e a prioridade número 1 é que eles tenham passado por uma falência. Quem passou por uma falência não quer passar nunca mais. Passou por todas as dores. Construiu uma inteligência emocional, seu coeficiente emocional, seu repertório emocional cresceu muito. Então, pode começar de uma maneira muito diferente, porque adquiriu experiências e maturidade para não voltar ao seu estado anterior. Então, a gente, quando olha para as falências emocionais da gente, que a gente se sente um fracassado, esse sentimento precisa passar também na vida da gente. A gente precisa se dar nova oportunidade. Nós somos os da ressurreição, sim, o dos novos começos, não é? Bispo, a dor da crítica, né? Sim, eu tenho muitas amigas, imagina, né? Por exemplo, nós que pregamos o evangelho, né? Muitas vezes a nossa vida ali ali nós estamos à frente, nós como estamos à frente pregando o evangelho, mas se alguma coisa acontece entre nossa família, com os nossos familiares, nós também sofremos a dor da crítica, né, da calúnia, sim, da crítica, e temos que nos levantar diante dessa dor. Sim. De algo que acontece foi com nossos familiares, não foi conosco, mas a gente está enfrentando aquilo junto. Como, sim, eu tenho amigas, tem muitas pregadoras da palavra de Deus que estão vivendo crises dentro das suas famílias e tem que se erguer. Muitas vezes o ministério daquelas mulheres, desses homens, às vezes está, tipo assim, fadado ao fracasso, né? Por causa daquilo que está acontecendo na sua família. E muitas vezes, se essa pessoa não tiver a força, como diz Jesus, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A pessoa é fadada ao fracasso. Sim. Né? Então, eu vejo muitas pessoas hoje se levantando, olhando para essa dor e tentando gerar novamente algo novo. Sim, a frustração é necessária. É necessária. Não tem jeito. Se levanta muito, muito agigantado muitas vezes, né? Lloyd, nos processos de enfrentamento com a vida, muitas são aquelas sensações da culpa, né? Sim. A culpa, ela é extremamente inflacionária para as nossas questões emocionais. Às vezes, uma hiperinflação. E a gente não consegue criar uma nova economia, João, porque a culpa fica reivindicando. Eu penso sempre na operação da cruz. O que Jesus fez na cruz foi rasgar o inscrito de dívida que era contra nós. Glória a Deus. Olha, ter alguém com quem você esteja se relacionando em qualquer nível, que é infiltrado pela culpa, é muito difícil, é muito complicado você lidar com pessoas culpadas. Digamos assim, é pesado. É pesado. E enquanto você falava, eu lembrei do filme Que Faria Jesus em Seus Passos. O filme começa com um pastor que saiu de férias e, dirigindo o carro, cochilou à noite e barou com outro carro e perdeu a sua esposa, perdeu gestante e perdeu seu único filho. E ele ficou anos naquela frustração. Todas as vezes que subia a tribuna, vinha aquela cena, culpa, né? aquela cena, e ele abria mão do sermão. Ele parava ali, inventava qualquer coisa, arrematava. Isso durou anos a fio. Todas as vezes ele lembrava e não tinha como. Desistiu da igreja, desistiu do ministério. Até que a coisa recomeça, né? É muito lindo o filme, recomendo a vocês. E aquele pastor que foi visto muitas vezes como desistente, até as suas ovelhas perguntavam: é só isso para hoje? O sermão é só esse? Aquele pastor teve a coragem de se atravessar-se entre uma máquina que ia demolir a sua igreja e a própria igreja.
arriscando a sua própria vida, porque já estava cônscio de volta, havia retomado a sua decisão e acabado com a frustração daquele momento, né? Ou seja, um momento vocês terão tristezas, mas depois vocês terão alegria e grande alegria. Amém. E eu estou preso aqui no versículo 23, porque eu queria tratar com ele, o tempo já não vai nos permitir, porque há muita dúvida nisso, há muita falta de informação e precisamos, na verdade, comentar para tirar dúvida de alguém. Quando Jesus diz: na verdade, vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome. Essa é uma questão muito confundida. Gente querendo espantar demônio ou ganhar dinheiro em nome de Jesus, gente querendo mudar de vida em nome de Jesus, como se esse nome, essas 5 letras, ou então só essa expressão fosse, na verdade, isso. E eu estava comentando com a minha esposa ontem, quando alguém diz assim: mas um pastor que estava sentado na nossa casa, né, foi no café, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Ele diz: eu entendo que aquele que vai cair naquela expressão de Jesus, eu não vos conheço. Pregávamos em tua rua, falávamos em teu nome, curávamos em teu nome, e eu não vos conheço, disse Jesus. Como é que ele nega diante do Pai? Se o negou, você apenas usou o nome dele de forma, como o judeu não aceita que o nome de Deus seja pronunciado de forma comum, então usou em vão. E aqui o texto é muito contundente: tudo que pedides ao meu Pai em meu nome não quer dizer em nome de Jesus simplesmente, quer dizer por ele. É isso que ele está dizendo, né? Pai, eu estou atravessando, eu estou dizendo aqui o que eu preciso, estou falando contigo, porque o teu filho esteve aqui dizendo que é em nome dele, ou que é por ele que a gente tem que chegar a ti. E mais a expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Infelizmente, a gente vê usar-se esse nome de forma tão banal, tão insignificante, tão leviana. E ele traz aqui: tudo que pedides ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Para pedir a Deus de forma conveniente, o texto, o versículo que a Loide leu, lê, por favor, de novo aí, lê. Na versão, peçam a mensagem. em meu nome de acordo com a minha vontade. Opa. E Isso. ele certamente a concederá. Isso, na Opa. versão, a mensagem. De acordo com a minha vontade. O que está dizendo? Pedir aleatoriamente. Quer dizer, eu vou pedir para Deus matar fulano porque eu não gosto dele. Essa é a vontade de Jesus? Que fulano morra só porque eu não gosto dele? Que Deus castigue fulano porque ele me fez mal? Essa é a vontade de Jesus? Que ele seja castigado? É a minha. E por que muitas vezes nós dizemos que pedimos em nome dele e não temos resposta? Porque pedimos conforme a nossa vontade. Aí vai Tiago e diz: pedides e não recebeis, porque pedides mal, pedides para vós esbanjar nos vossos deleites, para a vossa vaidade, para a vossa vingança, ou por qualquer outra coisa. Entendo eu que a questão trata-se disso. Sim, é verdade. João, discernir a vontade de Deus, é preciso você andar com ele para saber exatamente naquela circunstância o que é que anda acontecendo. Paulo diz que, na carta aos Romanos, que quem tem o seu coração inclinado pelas coisas do Espírito vive nessa dimensão, e que tem o seu coração inclinado para a carne, dela se alimenta. Então, assim, nós que temos esse pendor, os que têm esse pendor, eles sempre alinharão a vontade de Deus à sua própria vontade, não é? Pede segundo sua vontade. É simples. Não é? Então, por que se é concedido? Porque nessa autoridade do nome de Jesus, e João disse bem, Jesus não é um vocábulo, J-E-S-U-S,
há um poder nesse nome. Foi o nome que ele recebeu para nos proteger nesse nome. A autoridade está no nome, não está no vocábulo, está na pessoa que tem o nome. Então é na autoridade dele que as coisas podem ser realizadas, né? Gente, a gente precisa tomar um cafezinho, a gente volta já já, logo depois do bloco. Olá, gente, de volta. Esse é o segundo bloco da nossa programação. Domingo feliz, dia 24 de março, estamos caminhando para o final do mês e já já o mês de abril está aí sendo inaugurado por nós. Gente, estamos falando de coisas tão doces, tão boas, tão importantes para nós. O Evangelho é assim, ele ressignifica a nossa jornada, ele nos capacita a viver uma vida surpreendente, a continuarmos cheios de esperança diante de tantas dificuldades. Jesus acaba de dar uma lição tremenda para seus discípulos, né? E nós vamos seguindo aqui. Estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo João, lá no versículo 25, né? Falando da alegria transbordante e tal. E nós estamos indo aí para o versículo 25 agora. Tem usado de figuras, não é isso? Versículo 25. Tenho usado figuras de linguagem para comunicar estas coisas, mas em breve vou deixar de lado as figuras e falar claramente a respeito do Pai. Então poderão fazer seus pedidos diretamente a Ele, em relação à vida que revelei a vocês. Não vou mais fazer petição alguma ao Pai a favor de vocês. Não será preciso. Vocês se arriscaram, passando a seguir-me em amor e confiança, e crendo que vim diretamente do Pai. Por isso o Pai os ama. Primeiro deixei o Pai e vim a este mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Os discípulos exclamaram: finalmente! O Senhor está falando de modo direto, não figuradamente. Agora sabemos que o Senhor conhece tudo. Tudo se resume na sua pessoa. Não precisa mais nos fazer essas perguntas. Estamos convencidos de que o Senhor vem de Deus. Jesus respondeu: então, finalmente acreditam. De fato, vocês estão prestes a se dispersar. Cada um tratará de salvar sua própria pele, e para isso terá de me abandonar, mas não serei abandonado. O Pai está comigo. Estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Oh, que palavra espetacular essa, né? Jesus, ele usa mesmo muitas figuras de linguagem, né? Muitas símiles, muitas parábolas, muitas metáforas. E agora ele está falando com toda clareza. Eu nem sei bem por que os discípulos exclamam finalmente, né? Porque o caminho está posto, a clareza está posta. E essa questão da conexão que Jesus faz com cada ser humano, com a divindade, não é? Ele conecta o sagrado com o que é humano, estabelece seu propósito, que era o propósito de reconectar, de reconciliar o homem com Deus. Ele faz isso cabalmente, João, essa missão de fazer conexão entre a terra e o céu, de propor essa reconciliação e fazer a reconciliação. Essa missão chegou de forma clara agora na vida de cada discípulo de Jesus, não é? Eles estão ali firmes, mas Jesus está anunciando. Nesse momento vai começar a acontecer algumas coisas, né? O mundo cruel, ele produz muita dificuldade. E Jesus adverte: fiquem firmes, eu venci o mundo. Ou seja,
a nossa relação com Ele nos garante uma estrutura tão sólida em nós que nós somos capazes de, como Ele, vencermos também o mundo. Gente, na minha relação com Jesus, eu logo que tive meus olhos abertos para a fé, eu me lancei, foi de cabeça e correndo todos os riscos. E eu comecei a descobrir nele coisas dele que me interessaram muito, mas eu também descobri coisas minhas que estavam ocultas nele. Essas descobertas me fazem estar tão amalgamado, tão aferrado a ele, que ele é o meu fundamento. Ele é a estrutura que me fundamentou. Ele me reconstruiu, me deu esperança quando não tinha esperança. Ele gerou em mim mudanças tão importantes para que eu fosse me tornando um ser humano melhor. Todos aqueles que decidiram correr o risco e seguir a Jesus alcançaram um outro nível de vida, um outro patamar de vida. Está posto com clareza para os discípulos que as suas relações foram restauradas, que eles têm livre acesso ao coração de Deus. Isso foi feito porque Jesus, ele mostra com a sua própria vida o caminho de volta, o caminho da reconectação, né? Eu vim do Pai, volto para o Pai, mas deixo o caminho estabelecido para vocês percorrerem. Isso para mim é uma delícia, entender isso muda completamente o meu dia a dia. Mesmo aqueles dias de enfrentamento, de dificuldade, me fazem me manter firme diante das adversidades, porque ele venceu o mundo, eu estou nele, ele está em mim, e nele eu posso também superar as crises e as tempestades que o mundo oferece. Isso me dá um ânimo enorme para viver. Eu não sei como isso cai dentro de vocês, meus irmãos, mas quanto a mim, isso cai como uma bomba, mudando a minha vida completamente, né? Destruindo e construindo um novo mundo. Quando a gente se propõe seguir a Cristo de forma religiosa, de forma de crença, de forma de igreja, sem uma experiência pessoal com Ele, é muito comum que você queira apenas ser um imitador. Sim. Mas, na verdade, quando o teu coração se abre para a palavra, entender que a palavra faz isso na tua vida, e que é por Ele que você existe, faz diferença. Você não é um imitador. Você é amigo dele, você tem acesso. O caminho é aberto, não é apenas por via religiosa, por via de crença, por cultos litúrgicos, mas é de uma forma muito simples. Muitas vezes Deus se revela caminhando, olhando, orando, comendo, ou fazendo qualquer outra coisa. A revelação acontece. Ele chega no final e diz aos discípulos: eu vou para o Pai. E os discípulos exclamam dizendo: agora tu falas de forma que a gente entende. Agora não é enigma. Agora nós sabemos que, na verdade, quem tu és, o Filho de Deus, aquele que veio para resgatar, aquele prometido. Porque até então, a gente percebe que aqueles que o acusavam, que se contrapunham a ele, nunca concordaram que ele fosse a aliança entre Deus e o homem, né? Uhum. Sim. Não era entendido. Até hoje você chega em Israel e pergunta sobre Jesus. Se você não pergunta para um cristão, ele diz: é um célebre judeu que andou na terra. Uhum. Um célebre judeu que andou por aqui. Respeitamos as suas qualidades, mas entender que era o Filho de Deus que veio para reconectar o mundo com Deus não é ainda próprio da crença judaica. Uhum. Sim, verdade. João, o caminho proposto por Jesus é um caminho de alta performance, Lloyd, na natureza humana. Não é um caminho qualquer para a gente ir se arrastando pela vida. Uhum. É um caminho de alta performance.
o caminho do encontro de cada um consigo mesmo. Porque na medida em que eu me encontro com ele, eu me encontro comigo. Porque há um eu meu que está nele. Quando ele diz, quem perder a sua vida por mim e pelo Evangelho achá-la-á, há uma vida que só pode ser achada se for nele. Então, se perder nele, é também se achar. Não é? É terrível a gente se encontrar perdido. É terrível. Eu, outro dia, atendi uma pessoa que ela dizia assim, eu nunca me desviei dos caminhos da moralidade, da religiosidade, eu nunca me perdi desse caminho, mas também nunca me encontrei comigo. Ou seja, eu vivi perdida de mim dentro de mim mesmo. De mim mesmo. Então, olha o que Jesus está dizendo, percam-se em mim, percam-se no Evangelho, e vocês vão encontrar a vida de vocês. O caminho que ele propõe no Evangelho é o caminho de uma vida performática, de uma vida excepcional, de uma vida espetacular. Se a gente entende isso, a gente entendeu o caminho da vida abundante. Se a gente entendeu isso, a gente rompe com as teologias distorcidas da realidade. Com os atalhos, né? Com os atalhos, porque são caminhos de atalho. Na verdade, não são caminhos, são descaminhos. São atalhos perigosos que pode ser que a gente nunca consiga encontrar o caminho de volta. Isso. Porque vai se distanciando tanto de atalhos em atalhos. Eu fico pensando em alguns que, na minha memória, eu tenho, que se desviaram do caminho, né, em busca de facilitação, se desviaram do caminho, estão há anos perdidos nesses atalhos. É assim, do tipo, partiram, mas nunca chegaram. Nunca chegaram. Estão perdidos no meio do caminho. E Jesus está apontando o caminho pelo qual andar. E Jesus já tinha falado há muito tempo, eu sou o caminho, né? Sim. Jesus estava falando. Isso me lembra também, bispo, a sua mensagem, quando Deus falou para Elias, né? Volta ao teu caminho. Ao teu caminho, né? Volta ao teu caminho. E ele estava ali preso dentro daquela caverna, querendo fazer um atalho para a vida, querendo desistir do caminho, né? Tem muitas pessoas desistindo do caminho. O caminho de volta para si talvez seja o caminho mais difícil para se percorrer, Lloyd. Porque depois de uma crise que a gente se perde do caminho, a gente pode seguir um caminho. Mas no texto que você citou, né, eu só quero enfatizar, você disse certinho, mas eu quero enfatizar, Deus disse para ele, volta ao teu caminho, não é volta ao caminho, volta ao teu caminho. Será um caminho sobremodo longo, mas você precisa voltar ao teu caminho. É que nos nossos descaminhos, como o caminho de volta para si é um caminho muito longo, um caminho difícil de ser percorrido, há pessoas que nunca voltam para si, nunca voltam para o caminho de si. Elas vivem perdidas no caminho de alguém, no caminho de alguma coisa, dentro dos atalhos, abrem novas picadas dentro da mata, dos mas becos, dos becos, nos becos sem saída, né? São palavras de Jesus, nos becos sem saída, e não consegue fazer o caminho de volta para si. Perderam a simplicidade, perderam a pureza, perderam a dignidade, perderam o respeito, perderam o amor, perderam coisas essenciais da vida e não consegue retomar isso, porque de verdade não é fácil, uma vez que você entrou por um atalho perigoso, né? Para mim, a única forma de encontrar-se no seu caminho é conhecendo-se a si próprio. Se não houver conhecimento de si próprio, você nunca consegue encontrar-se dentro do caminho. O autoconhecimento, né? Conhecer
as suas qualidades, conhecer a sua pessoa. Eu sou capaz de fazer isso? Na verdade, isso aqui foi eu que fiz. Eu tenho experimentado na minha vida, viajo muito, e vezes eu me coloco do outro banco do carro, né? Eu vou dirigindo, João, senta desse outro lado aí que eu quero conversar contigo. E começo a perguntar, aquela resposta que você deu assim, como foi que ela saiu? Ela saiu porque você queria maltratar alguém ou porque você não teve controle sobre ela? E eu passo aí 100 quilômetros conversando comigo mesmo e me perguntando, entendeu? Enquanto dirijo eu fico me perguntando. Entendo que essa é uma forma de se conhecer, de se avaliar, de se encontrar. Para encontrar-se no seu caminho é preciso se conhecer. Do contrário, você não consegue nunca. Vai viver o caminho alheio, como disse, vai o caminho da religião, vai viver o caminho da fé, vai viver o caminho da graça sem de fato estar na graça, Sim. Vai viver alimentado por mensagens e vai vivendo de pregador em pregador, buscando nas igrejas, buscando na internet, em outro qualquer lugar, mensagens para alimentar a sua alma, quando na verdade, porque você está desencontrado de si mesmo. Sim. Então precisa de alguém para dar uma mensagem. Encontrei essa mensagem linda e ela me fez chorar e fez isso em mim. Mas na verdade, quando a mensagem, o efeito da mensagem passa, você se encontra sozinho. Sim. Como eu costumo dizer, brincando com um cachorro que corre atrás de carro na estrada, quando o carro para, ele não tem onde morder. Sim. João, há pessoas que elas se perderam delas a partir de um espelho que deram a ela para ver o mundo. Nós sempre vamos ver o mundo numa relação espelhada, numa relação de espelho. Quem construiu os nossos espelhos pode ter criado tanta deformação que eu não consigo me enxergar. Ou ele será convexo demais ou côncavo demais. Domingo passado, no culto da noite, eu estava falando sobre a relação com os espelhos e estava me lembrando da história da Branca de Neve. A Branca de Neve só recebeu destaque pela influência da Disney. Mas a história primitiva da Branca de Neve não é uma história sobre a Branca de Neve, mas é uma história sobre a madrasta e o espelho. É aqui que a história acontece. Porque, veja bem, antes do espelho aparecer, eu estou falando da imagem, né? A madrasta pergunta ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Não. Está tudo em paz com Branca de Neve, tudo em paz com a madrasta, tudo em paz com o espelho, tudo em paz com os súditos dela, a casa está em ordem. Aí ela pergunta de novo: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? E o espelho diz: sim. Não tem ninguém mais bonita que você. E está tudo em paz com todo mundo. Pela terceira vez ela volta ao espelho e pergunta: existe alguém mais bonita do que eu? Aí ele diz: sim, Branca de Neve. Pronto. O inferno chegou na vida de Branca de Neve, o inferno chegou na vida da madrasta, ela vira uma bruxa, o espelho é quebrado, o reino vira um alvoroço. E a moral dessa história é: em quem eu me torno quando eu ouço aquilo que não me agrada, aquilo que não está falando sobre mim, que meu espelho narcísico é capaz de interpretar. Então, para a gente se conhecer, a gente tem que ter um espelho menos convexo, menos côncavo, para me ver a partir de mim, porque eu não me vejo por meio de mim, eu me vejo por meio daquilo que andam dizendo sobre mim. Então, esse caminho de volta, a percorrer-se internamente, é muito desafiador. É mesmo. Porque eu não vejo o mundo como ele é. Eu vejo o mundo como eu sou. É a partir dos paraísos que habitam em mim que eu posso ver paraíso no outro. Mas também é com os infernos que me habitam que eu vejo infernos no outro. Então, esse caminho de percorrer-se. Por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que estão morrendo. Por quê? Porque não se autoexaminam, não têm uma noção, daquilo que elas são de fato.
Hoje, um querido amigo me disse, eu vou ao cartório mudar de nome, porque eu tenho o nome que me deram. Agora, eu vou usar um nome que eu estou dando para mim mesmo. Assumiu um nome que ele está se dando, porque na grande maioria de nós usamos o nome que nos deram, um nome que nem sempre nos identifica. Então percebe que o caminho de volta não é simples, e é por isso que o Senhor diz para Elias, será sobremodo longo, e difícil, porque o que tem que acontecer nesse caminho de volta? Duas coisas naquela teofania o Elias ouve. Tu vai ungir um rei, que era Jeú, né? Uhum. Tu vai ungir um rei, e o outro, tu vai preparar teu sucessor. Outra lasqueira. Ou seja, teus dias estão acabando. Você vai procurar trabalhar para que o teu sucessor apareça, que você diminua e ele cresça. Esse é um trabalho muito difícil, preparar o sucessor, preparar o próximo capítulo. Pessoas que se encontram consigo mesmos são capazes de preparar um sucessor, mas pessoas que não conseguem encontrar-se consigo, fica cortando a asa de todo mundo. Ai, meu Deus, não devia ter falado isso, né? Sabe daquelas pessoas que vivem cortando as asas daqueles que estão crescendo? Porque elas têm medo. O espelho que elas se veem é um espelho fraco, assustado, inseguro. E gente insegura, gente que nunca se encontrou consigo. Pode falar. Bispo, essa imagem desassociada, né? Essa imagem, essa loide desassociada. Disfuncional toda a vida. Disfuncional pela vida. É muito arriscado eu colocar essa imagem, essa loide desassociada, porque talvez ela traga uma resposta que não seja a verdadeira resposta. Mas quando eu vou pela essa loide, esse interno, né? Esse que o Paulo diz, examine-se a si mesmo, sabe? Buscar de dentro, porque quando eu busco de fora, loide, desassociada, essa loide é aquele espelho, ela pode me dar essa realidade que não é a realidade. É talvez aquilo que eu quero ouvir, mas não é aquilo que realmente o Espírito Santo dentro de mim traz para fora. Olha, filha, esta aqui é a tua realidade. E essa imagem desassociada é muito arriscado. Por isso que tem hora que eu tenho que entrar associando mesmo. Vou me associar, né? Porque é muito arriscado mesmo. Será que essa madrasta era tão bonita quanto ela queria ser ou ela desejava ser? Sim, era o narcisismo dela que fazia ela ser. Essa desassociação, muitas vezes, né? Nós temos de nós uma imagem que na verdade não somos. Sim. Será que ela era tão linda quanto ela queria ou desejava ou queria que os outros vissem? Mas é isso, por isso que ela vai quebrar o espelho. E quantas vezes nós temos entrado por esse caminho? Pessoas, nós, e eu, tu, ele, nós, vós, eles, temos entrado por esse caminho imaginando que os outros nos veem com aquela imagem que nós queremos ser visto, a imagem superior. Vestimos um terno de visão e arrumamos ali, vamos entrar no grupo daqueles que estão ali, mas queremos ser vistos por todo mundo por estarmos bem vestidos. Sim. Por sermos o pastor da igreja tal. Sim. João, Moisés era um cara altamente espiritual, não é? Um homem de confiança, né? Um homem seguro, com um cajado na mão. Mas Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que houve um momento que Moisés já não tinha mais a glória refulgente, aquela glória que ele desceu o monte. O que ele fez? Colocou o rosto para não ser descoberto. Para não perceberem que ele já não estava com o brilho daquela glória. Ou seja, o medo da reputação. O medo da reputação. O medo da reputação ser abalada. Aí, nesse mesmo texto, Paulo vai falar sobre o espelho de novo. E ele diz que no espelho que nós usamos do Espírito, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E que se Moisés, ao invés de colocar um véu, tivesse procurado refletir no espelho, ele tinha se rendido, se reabilitado. Ele diz que até hoje é colocado um véu quando se lê Moisés. Então, assim, essa imagem que a gente quer esconder dos outros
que você citou ainda um bocadinho, é uma imagem que gente séria, gente honesta, gente espiritual, mas que não suporta a crítica do outro e aí mete um véu, mete uma maquiagem para esconder aquilo que não precisa ser escondido, porque quando a gente reflete os olhos no espelho dessa palavra, no espelho do Espírito, e ele diz ali, né? Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Ou seja, a liberdade, ela é alcançada quando eu olho para mim e me vejo, me encontro. É aqui que eu sou transformado de glória em glória. Então, liberdade não é, o ambiente anárquico que eu crio num culto, né, o menino rodando. Não é disso que Paulo está falando quando o Espírito do Senhor está. Aí a liberdade. A liberdade é porque eu não preciso ser mais aquilo que pensam ou esperam de mim. Eu sou livre para ser eu mesmo nele. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Olá, gente! Terceiro bloco da nossa programação, nós estamos de volta aqui com o programa Café com Bispo. E aqueles que estão entrando aqui por esse momento, eu saúdo com paz. Estamos seguindo pelo Evangelho de João, capítulo 17. E que coisa linda, gente, a reflexão que nós fizemos ainda há pouco sobre essa coisa de como o Evangelho é capaz de deixar a gente, né, transformado de glória em glória, como na sua própria imagem. E agora vamos entrar em outro assunto. Tendo dito essas coisas... Tendo dito... Vamos lá, Loide. Aqui é uma oração do Senhor Jesus, né, meu bispo? Sim. Bem longa, onde ele ora, dizem que é a oração sacerdotal, né? Então, vamos lá. Tendo dito essas coisas, Jesus, erguendo os olhos em oração, disse: Pai, chegou a hora. Manifesta o glorioso esplendor do teu Filho, para que o Filho, por sua vez, possa manifestar teu glorioso esplendor. Tu o designaste responsável por toda a humanidade, para que ele possa dar vida real e eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Agora, Pai, glorifica a mim com o teu esplendor, aquele esplendor que eu tinha na tua presença antes que houvesse mundo. Meu Deus do céu. Que oração fantástica, profunda, que sensibiliza o espírito e a alma da gente. É chegada a hora. E, ao chegar essa hora, Jesus está levando os discípulos a entenderem o que é vida real e eterna. Vida real e eterna é conhecer a Deus, reconhecê-lo e conhecê-lo como um único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Ele diz, isso é vida real. É esse encontro com o sagrado. Um homem encontra a vida real quando ele se encontra com o sagrado. Enquanto nós não nos encontramos com o sagrado, nós vamos vivendo uma vida natural, uma vida com uma simplicidade, requerendo a grandeza dessa relação de esplendor com a própria vida. Esse diálogo do esplendor do Pai, do esplendor do Filho, é uma vida tão abundante que até sobre nós também cai esplendor quando nós vamos caminhando na direção dele. Que oração fantástica, essa oração de entrega, essa oração de reconhecimento, essa oração que é um ponto final e, ao mesmo tempo, um ponto de continuidade na trajetória de Jesus na Terra através de cada um de nós. Eu fico sempre maravilhado ao
entrar em contato com essa fala de Jesus da ressignificação da natureza humana. Ponto final, mas ponto continuativo ao mesmo tempo. Ele pontua um tempo e reinicia um novo tempo, que é a vida de Deus em cada um de nós, descobrindo vida eterna, vida de verdade e vida eterna. Vida abundante está aqui, nesse território do nosso encontro com o sagrado. É o sagrado que está em nós com o sagrado do sagrado, é que vai fazer com que a gente se torne gente de verdade, capaz de passar pela vida na Terra com sentido total, com significância total, levando-nos ao estado de grandeza ainda na Terra, vida eterna começando aqui. Eu acho tão fantástico, Lloyd e João, o que Jesus pontua sobre isso nessa oração de entrega que ele está fazendo, né? Reveladora demais, né? Ele ora ao Pai aqui por ele, né? Aham. Interessante aqui esse início de oração por ele. E aqui no versículo 5 ele diz: agora, Pai, glorifica a mim com teu esplendor, aquele esplendor que eu tinha na tua presença antes que houvesse mundo. Uhum. Isso é lindo, né? Lindo demais. Aquele esplendor que eu tinha na tua presença. Uhum. Muito lindo isso, ele pedindo ao Pai por ele. Sim. Antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Antes que tudo fosse criado, ele já era. Já era. Essa é a questão da existência eterna de Jesus, né? E não termina aí, ele continua, essa oração vai até o versículo, bispo, aqui 6, essa oração que ele faz ao Pai por ele, né? Eu posso continuar? Vai até o 19, até né? o 19 por aí? Não, vai embora, vai ao 20 também a oração. Aí é por ele, depois pelos discípulos e depois por aqueles que ainda serão discípulos dele. Sim. Né? Tremendo. Vamos lá, então. Aí ele continua essa oração por ele. Eu manifestei teu caráter em detalhes aos homens e mulheres que me deste. Eles eram teus antes de qualquer coisa e os deste a mim. Eles agora fazem o que dizem. Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, que tudo o que me deste era originalmente teu. Pois a mensagem que me deste, eu transmiti a eles. Eles a receberam e foram convencidos de que vim de ti. Eles creram que me enviaste. Oro por eles. Não oro pelo mundo que rejeitou Deus, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus por direito. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E minha vida é visível neles. Pois não vou mais me manifestar ao mundo. Eles vão continuar no mundo enquanto retorno para ti. Sim. Ah, que coisa linda. A gente continua, bispo? Pode, vamos lá. Pai Santo, guarda-os enquanto eles perseveram nesta vida que conferiste como um dom por meu intermédio, de modo que eles possam ser um só coração e uma única mente. Assim como somos um coração e uma mente, enquanto eu estava com eles, eu os guardei na busca da vida que me deste por meu intermédio. Eu me posicionei como um vigia noturno e nenhum deles se perdeu, exceto o rebelde, que se inclinou à destruição, a exceção que confirma a regra das Escrituras. Pode continuar. Agora volto a ti. Digo essas coisas para que o mundo ouça, para que o meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Eu dei a eles tua palavra. O mundo mau os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Faze-os santos, consagrados com tua verdade.
Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Caramba, é tanta coisa. Assim, eu fico sem argumento aqui, porque o texto está tão explícito, está tão claro. Eu estou aqui sublinhando algumas coisas, assim, só para guardar no meu coração, porque está tudo muito claro. Eu seria redundante ao ficar aqui tentando remendar qualquer coisa, né, tocar em qualquer coisa, porque o texto se explica. E a oração vai continuando, né, Loide? Vai continuando. É interessante que ele orou por ele mesmo, depois ele ora pelos discípulos, fazendo esse pedido ao Pai que guarde do mundo e tal, guarde do maligno. Aí agora ele vai dizendo, lá no 20, oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração e uma única mente conosco. Então, o mundo poderá crer que tu, de fato, me enviaste. A mesma glória que me deste, eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos, eu neles e eles em mim. Assim, eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mal de que tu me enviaste e os amaste do mesmo modo que amaste a mim. Pai, é meu desejo que todos aqueles que me deste estejam comigo, bem onde eu estou, para que possam ver minha glória, o meu esplendor que me deste, tendo me amado muito antes que houvesse o mundo. Pai justo, o mundo nunca te conheceu, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que me enviaste nessa missão. Eu revelei teu ser a eles, quem és e o que fazes. Continua a fazer isso, conhecido para que o teu amor por mim possa estar neles, exatamente como neles eu estou. Meu Deus do céu. É uma oração explícita de entrega, de resgate. Assim, uma das coisas muito preciosas nesse capítulo 17 é a unidade da igreja, né? A unidade da igreja. Não é para que o mundo creia, não é o espetáculo que a igreja produz, mas a unidade da igreja. Quando nós nos tornamos uma só mente, um só coração, essa é a condição que Jesus estabelece para que o mundo creia. Unidade, segurança, purificação, né? Corações puros, salvação, tudo ele fala aqui. Enquanto a igreja se tornar um mundo segregador, vai ser muito complicado para o mundo ver que Jesus foi enviado. Enquanto nossas divisões permanecerem, enquanto nossas brigas tribais estarem nos octógonos da vida, é complicado para o mundo crer. Há muita confusão. A unidade é o que faz com que as diferenças se aplaquem e a igreja se torne esse lugar de acolhimento para toda alma sofredora, para todo ser humano que busca alívio para a sua alma, para todo ser humano que reivindica a vida para as suas tragédias. Jesus está se colocando nessa oração como um intercessor desse mundo que está perdido, tateando, tentando encontrar um lugar, e que a igreja seja esse lugar. A igreja não é um saleiro, ela é o sal. Quando ele diz, Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, isso me remete à igreja como sal da terra, né? Enquanto a gente for um saleiro, porque o saleiro não é sal, o saleiro
é um depósito de sal que isola o sal do mundo à sua volta. E às vezes eu tenho a impressão de que a igreja entendeu que ela é um saleiro, que ela não é o sal da terra, ela é o saleiro da terra. Está ali, João, dentro do seu compartimento, não se contaminando com o mundo, mas sua missão é contagiar o mundo. Imagina a igreja da minha época evitar que os jovens fossem para a faculdade, porque se contaminariam com as ideologias esquerdistas e maléficas, e, portanto, nós éramos protegidos, né? Ateístas, nós éramos protegidos a estar dentro da igreja, a ler a Bíblia e a fazer cultos e etc., etc., porque estávamos protegidos dentro de um saleiro. Uhum. E o que eu mais desejei é que fosse me ensinado, me dado graça, me dado entendimento, me ensinado a ter ousadia, a entender o que Jesus está dizendo aqui. Não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Uhum. Eu precisei que fosse alguém me ensinasse, que eu entendesse isso aqui de fato e não me ativesse a um conselho tão negativo, tão tristonho como esse, porque o que Jesus diz aqui é que eu não te peço que eu os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Sim. Não precisamos estar fora ou estar protegido dentro de uma redoma religiosa. Precisamos ter o Espírito de Deus e Ele em nós, revestido dele, nós estamos guardados do mal. Uhum. Não nos tornaremos aquilo que eu disse, repeti essa semana passada. Há filhos de cristãos que entram numa faculdade e saem excelentes médicos, porque tiveram, na verdade, o conhecimento da palavra e não se contaminaram com as loucuras filosóficas que permeiam nas faculdades. Uhum. João, é muito diferente do comportamento que às vezes a gente flagra de líderes que estão treinando as pessoas para viverem na igreja e não para viverem no mundo. Uhum. Enquanto que a missão da igreja é treinar essas pessoas para viverem no mundo, porque é no mundo que tudo está, estão treinando pessoas para viverem na igreja. O mundo não é uma igreja. O mundo tem hostilidade. O mundo tem antagonismo. Então, assim, a gente não adultifica as pessoas, pelo contrário, a gente infantiliza as pessoas, quando tudo que a gente faz é treinar pessoas, é criar programações para que as pessoas não vivam no mundo. Sabe? São treinadas para viverem na igreja. Isso é um contrassenso, porque aí vira um saleiro. Se a gente não treinar os filhos da gente para estarem no mundo, para salgar o mundo, porque o mundo é o nosso lugar, é aqui que nós... Se esconde, por exemplo, uma lamparina debaixo da cama, aquele farol é colocado num lugar escondido ou ele é colocado no alto da montanha? Sim, a vida da igreja é uma vida para fora, não é uma vida para dentro. Enquanto a gente vive uma vida para dentro, a gente se adoece muito. E não liberta ninguém. Não, é assim, a gente cria uma outra prisão, cria um outro estilo aprisionador. Ao invés de libertar, a gente aprisiona. Às vezes até com favores, com boas coisas, mas cria esse ciclo ali de viciante, né? E toda a igreja, na minha crítica pessoal, toda a igreja que é para dentro é uma igreja que se adoece. Uma igreja que vira um antro de fofoca, um antro de mal-estar, porque a igreja é esse corpo para fora. Se nós não entendermos isso, vamos estar ensinando as pessoas a viverem na igreja e não a viverem no mundo. A versão que eu tenho à mão no versículo 23 diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes. Uhum. Como é que o mundo vai conhecer a Jesus Cristo enviado, Filho de Deus, se nós estivermos presos dentro do saleiro? Sim. João, não lembra na história os montanheses, o que eles faziam? Eles abraçavam
honestamente a fé. Mas o que eles faziam? Fugiam do mundo, iam para as montanhas, criaram comunidades nas montanhas. Fugindo de quê? Se Jesus diz, eu não te peço que os tire do mundo, só que os livre do mal. Só que os livre do mal, os guarde, né? Os guarde do mal. Então, assim, nosso papel é desempenhar o evangelho no mundo, no chão da vida. E ser limpo pela verdade, Sim. É o que ele diz aqui, né? Lloyd, espiritualidade no chão da vida é o destino da igreja. Eu não posso dar um abraço num amigo que está sentado numa roda de cerveja, porque os escrúpulos religiosos não me permitem poder abraçá-lo e convidá-lo para ir à minha casa ou para assistir um culto comigo, para bater um papo comigo, porque os escrúpulos religiosos não permitem isso. Em muitas comunidades é isso mesmo, João. E como é que eu posso me aproximar dele se eu o encontro todas as vezes que passo, encontro ele no bar? Todas as vezes que eu vejo exatamente naquele ambiente. Como é que uma meretriz, uma menina de programa que vive dentro de um prostíbulo vai ser evangelizada se ela vive confinada ali? Não quer dizer que alguém vá para lá para fazer o mesmo trabalho. Mas eu não posso entrar naquele lugar porque ele é impuro. Ora, se aquele lugar é impuro e vai me contaminar, significa que eu não tenho pureza. Eu estou suscetível de ser contaminado. Suscetível porque eu não tenho firmeza, segurança no que estou fazendo. Não estou incentivando a que se faça jactanciosamente um trabalho desse. Você está passando, você viu, o seu coração, o Espírito te moveu naquela direção. Mas eu não vou entrar ali porque alguém pode me ver e achar que eu estou tomando cerveja, que eu estou num cabaré, que eu estou num ambiente. Aquilo que falam da gente muitas vezes nos priva, quando nós damos troco, quando nós damos razão, nos priva de fazer o trabalho de Deus. Sim. Caramba, vamos seguindo aí, né, Lloyd? Tem algum comentário que você queira fazer, É interessante porque Jesus aqui o tempo todo ele chama Pai, né? É uma oração bem comprida, mas ele continua e ele sempre faz, é como se eu estivesse ouvindo a voz de Jesus suave, tranquila. É um momento que ele está caminhando pelo momento muito tenso, mas eu consigo assim identificar que ele está aqui no momento, como se diz, muito íntimo, ele com o Pai. Ele não está fazendo uma oração de um coração aflito, desesperado pela maneira como vai discorrendo as palavras. João colocou tão bem aqui as palavras, né? O Pai no momento certo. Aí, Pai, é meu desejo que todos aqueles que me deste estejam comigo. Ele vai trabalhando assim nessa linguagem aqui, Pai justo. Aí tem hora que ele diz, Pai justo. Ele chama o Pai de Pai justo, né? Levando... Tu és justo, olha para eles. Usa a tua justiça em favor deles. É muito lindo esse Jesus aqui, como ele vai. Pai justo, o mundo nunca te conheceu, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que me enviaste nessa missão. Eu revelei teu ser a eles. É muito lindo. Sim. Eu revelei, Pai justo, o teu ser a eles. Sim. Muito lindo isso. Quando ele fala sobre o caráter explícito do Pai, né, manifesto nele. Muito lindo. Caramba, que loucura é essa que está se finalizando? Porque assim... Se está escrito, é porque os discípulos estavam ali por perto e João estava muito... Isso que eu quero, isso que me prendeu. Como João estava ali com a escuta muito atenta, bispo. Como ele entrega esse texto aqui de uma maneira tão clara. Ele fazendo assim um caminho. Jesus começou falando dele com o Pai, da sua relação com o Pai. Depois ele estendeu essa relação conosco, os discípulos. E depois Jesus orou por aqueles que nós ainda iríamos proclamar a verdade. Isso foi muito interessante, como ele dividiu essa oração em 3 partes. Né? Foi muito tremendo. E como ele não perdeu essa conexão que Jesus chamava ao
pai de pai o tempo todo, assim como ele ensinou, o meu pai é o pai de vocês também, na oração do Pai Nosso. Ressaltando a paternidade, né? Ressaltando. Porque assim, a paternidade, nem todos os discípulos ali podiam ter pai. Então, quando Jesus foi falar, foi ensinar a orar, a primeira coisa que ele fez foi validar aqueles discípulos. Se alguém aqui é órfão, agora eu vou validar dizendo, o meu pai é o pai de vocês também. Sim. Daqui para frente, vocês têm um pai. Sim. E como Jesus sublinha aqui nessa oração, a sua humanidade. Era um homem chamado Jesus, né, que olhava para o sagrado, dizendo-se, enquanto humano, filho do sagrado. Então, a humanidade de Jesus está exposta aqui, declarada nessa oração o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Tipo, era um filho humanizado, né? Na natureza humana, referindo-se à divindade como sendo seu pai. Um filho que tinha consciência, que teve um resplendor, né? Sim, sim. Nasceu do resplendor, se humanizou e volta ao resplendor, né? Esse movimento é muito interessante. Muito gente, a gente vai tomar um cafezinho e a gente volta já já para o quarto e último bloco. Olá, gente! Estamos chegando no último bloco da nossa programação, hoje, dia 24 de março, em João. E o café rolando na mesa, né? Muito bolo, muita... Eu estou doido para terminar o programa aqui e correr para lá. Caldo gostoso, uma farofa de frango. Enfim, eu não perderia por nada, mesmo já sendo tarde. Eu entraria e aproveitaria. Ora, estamos aqui até quase 11 horas da manhã. Mas não é. Sim, vai ser muito legal se você vier estar conosco. Gente, nós já chegamos aqui ao capítulo 18 da nossa leitura. Eu não diria nem devocional, é a leitura da nossa entrega, né, da nossa rendição, ao respeito que nós temos pela palavra, o respeito que nós temos pelo que disse Jesus, pela proposta dele a cada cristão, e já alcançando esse caminho que vai assim direto para a crucificação, né? Daqui a pouquinho nós estamos falando da crucificação. É um dos textos mais tensos do livro de João, né? É sim. Para aqueles que veem apenas do ponto de vista natural, é muito tenso, é doloroso. É meio que, para mim que militei nessa questão da segurança, posso perceber aqui o impacto que tiveram aqueles homens quando foram prendê-la, né? A loucura, mas tinham que obedecer. Sim, sim. Pois vamos lá, Lódia, é o capítulo 18. Capítulo 18, um capítulo muito tenso, né, Bispo? Sim, muito. Então vamos lá, prepare aí a sua Bíblia, sua caneca com água e vamos lá. Tendo feito essa oração, Jesus saiu com seus discípulos e passou para o outro lado do vale de Cedron, até um lugar onde havia um jardim. Ele e os discípulos entraram no jardim. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus e os seus discípulos costumavam ir ali. Então Judas guiou os soldados romanos e os guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus até o jardim. Eles traziam lanternas, tochas e espadas. Jesus, ciente de tudo o que estava para acontecer, saiu para encontrá-los. Ele disse: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: "De Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Os soldados recuaram, desconcertados. Judas, o traidor, se destacava no grupo. Jesus perguntou outra vez: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: "De Jesus, o Nazareno." "Já disse que sou eu." "Então, se estão atrás de mim, deixem os outros irem." Isso confirmou as palavras de sua oração: "Não perdi nenhum dos que me deste." Nesse momento, Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando sua orelha direita. Malco era o nome dele, do servo. Mas Jesus ordenou a Pedro: "Guarde a espada."
Está pensando que não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados romanos, o comandante deles e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Eles o levaram primeiro a Anás, o sogro de Caifás. Esse Caifás era o sacerdote principal naquele ano. Foi Caifás quem lembrou os judeus de que seria melhor para eles se um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sacerdote principal e ele foi com Jesus até o pátio da casa de Caifás. Pedro teve de ficar do lado de fora. Então o outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada e Pedro pôde entrar. A moça que cuidava da entrada perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele disse: "Não, não sou." Então os servos e os guardas acenderam uma fogueira por causa do frio e estavam aconchegados a ela, aquecendo-se. Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. Muito bem. Bom, aqui nós temos o início dessa última jornada de Jesus até a crucificação, né? E Jesus não está fugindo de nada, não está evitando coisa nenhuma. Sabe, uma pessoa, quando ela se vê no estado consumado de ser, ela não tem que evitar nada, e Jesus não está evitando. Ele sabe o que vai acontecer e não produz uma evitação, faz parte do destino dele. Até ali, os discípulos estão rejeitando essa possibilidade, com essa atitude bruta de Pedro, né, arrancando a orelha de Malco, que era servo do sumo sacerdote, né, era um jovem rapaz, talvez impedindo a carreira desse rapaz, porque se arranca a orelha dele, na carreira dele ele estava impossibilitado de alcançar novos níveis, né? Uhum. E Jesus vai lá e cicatriza a orelha dele, coloca ela no lugar, e Pedro é orientado para não ter atitudes brutas, para não desembainhar a espada. Não era uma guerra, era uma entrega. Essa atitude de Jesus colocar de volta no lugar, né? Sim. É impressionante aqui, Sim, né? Porque sim. Jesus poderia deixar para lá, né? Mas Jesus se importou. Não, Pedro, não é assim que se faz. Vou colocar no lugar. Isso fala sobre nós, né, Bispo? Sim, a gente sim. ter esse cuidado de repor, de colocar no lugar. Isso me lembra também quando Jesus disse: pede o jumento, mas diz que eu vou devolvê-lo. Vamos colocar no lugar, né? Sim. Jesus era esse líder. Ninguém fica devendo nada a ele, não né? deve, ninguém fica devendo nada com Jesus. E ele ensinava esse princípio de não passarmos pela vida dos outros, devendo nada aos outros. Passar de uma maneira assim, entendeu? De uma forma que deixemos sempre o exemplo para quem nos vê. Olha, mostre como passar. E aqui no Getsemane, Jesus deu esse exemplo, né? Colocou de volta o que? A escuta do homem. A orelha do homem no lugar. Né? Sim, Isso é sim. impressionante. Sim. Examinando bem a história, aquele homem era o representante do sacerdócio naquele dia. Lá não estava Caifás e lá não estava Anás. Eram as maiores autoridades religiosas de Israel. Talvez religiosas e jurídicas. E aquele rapaz estava representando o sacerdócio. Pedro cria ali uma situação para gerar uma confusão infernal. Pedro toca exatamente no chefe da guarda, no comissionado do sacerdócio, para arranjar uma confusão que sem tamanho. A gente vai ver mais adiante exatamente quem nós somos quando nós permitimos que os nossos arroubos, que os nossos intempéries tomem atitudes adiante daquilo que somos de fato. Advogando Jesus, né? Advogando. Mais adiante nós vamos ver que esse Pedro não era esse macho que se fazia naquele momento, esse cara todo. É aquilo que nós já falamos nisso, conhecer-se a si próprio. Sim. Analisar, havia um saber Pedro quem é. escondido naquele arrobo, né? Havia um Pedro escondido naquele valentão que, com uma espada na mão, era capaz de provocar uma briga sem tamanho. Aquilo foi a provocação. Pedro não cortou a orelha de qualquer um.
cortou a orelha do enviado, do representante do sacerdócio. Foi uma confusão que ele criou ali. Não fosse Jesus, e quantas intermediações Jesus faz para evitar confusões. Sim. Quantas vezes ele chega na nossa família, trazendo uma palavra ou alguém com uma palavra de paz, reconstituindo orelhas perdidas no meio das famílias para evitar que uma confusão, até numa cidade uma confusão se estenda, né? Quando tem alguém, eu lembro, já contei isso aqui para vocês, eu era menino, era jovem de 18 anos, passava por um caminho, o cidadão está lá com a espingarda para matar um motorista que havia matado os seus porcos atropelado. Eu chego, sento com aquele cidadão, depois de uma meia hora de conversa, ele me abraça e diz: você não veio aqui porque quis vir. Você foi alguém que Deus mandou exclusivamente para isso. É quando Jesus chega, através de ti ou de outra pessoa qualquer, para evitar um tumulto, um assassinato, mortes, confusão. Jesus estava ali exatamente como o cordeiro a ser entregue, mas continuava sendo aquele que é o mediador entre os homens, entre Deus e o homem. E aí resolve apaziguar aquela situação. João, mesmo tendo Jesus anunciado, falado, mostrado que a hora era chegada, que tudo ia se cumprir, ainda assim os discípulos estavam inconformados, né? Talvez porque tivessem lançado toda a vida deles nesse projeto, que agora eles estão vendo chegar ao fim, da perspectiva deles, é claro, né? Tipo, Jesus está anunciando a sua morte, a sua entrega, e eles estão lutando para que aquela posição confortável de estar ao lado dele o tempo todo fosse mantida, né? Bispo, não era porque eram discípulos. Isso acontece com todos nós mortais, seres humanos. Sim. Nós lemos na Bíblia a garantia sobre os nossos filhos: os filhos que o temem bem, nenhum lhe falta. Mas dioturnamente nós estamos preocupados com aqueles que estão em dificuldade, os nossos filhos que estão em dificuldades. Isso é próprio do ser humano. Aquilo que estava acontecendo com os discípulos é suscetível de acontecer com qualquer um de nós, ou acontece quase todos os dias com a gente. Mesmo diante da firmeza da palavra, da garantia que nós temos dada por Deus, nós continuamos preocupados com aquilo que pode acontecer conosco ou com aqueles que nos pertencem, aqueles da nossa família. Sim, sim. Verdade, João. E o caminho está posto, né? Jesus é levado, amarrado. Assim, a brutalidade, o que choca nesse texto, né? É o tipo de prisão que é feita, né? Com a brutalidade. Não tenho como contar aqui quantas pessoas estavam lá, mas eram grupamentos, né? Tinha gente que era da guarda do sumo sacerdote, tinha gente que era da guarda do Império Romano, para prender um homem que se apresenta espontaneamente, sim, dizendo: sou eu. Que nunca levantou uma espada, que se apresenta espontaneamente, né? Que se diz réu confesso, né? Não tem que brigar com ele está se entregando. No entanto, a brutalidade que acontece ali no jardim é muito grande, né? É provável que a ação de Pedro, que era necessário, porque, veja bem, a versão que eu tenho em mão diz que era que Jesus se apresenta, eles caíram diante da apresentação de Jesus, se espantaram, ficaram tão temerosos que caíram, não pela sua valentia, mas por ser Jesus quem era, talvez de uma voz doce. Vocês estão procurando quem? O Nazareno sou eu. Eles caíram, se espantaram, se atropelaram, caíram. Por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder, na verdade, mesmo num momento desse. E é provável que aquela ação de Pedro tenha desencadeado essa atitude que era necessária. Já havia sido vaticinado, já havia sido profetizado por Isaías. Sim. Jesus já havia dito antes: vocês vão fugir. Isaías diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E o que eu acho lindo aqui também é a interferência. Diz que um deles era amigo do sacerdote, né? Mas Pedro não era. Mas ele vai, interfere e coloca Pedro para dentro. Conexão, né? Conexão. Conexão. Quantas vezes nós temos deixado alguém de fora daquilo que ele deve estar, porque o nosso arrobo,
a nossa importância. Não, cara, não tem amigo de ninguém, vai ficando por aí. Eu não vou precisar, não vou te dar força nenhuma, né? Um dos discípulos, eu não sei quem era, né? Vocês têm ideia de quem era? Não, exatamente não. Eu também não. Mas era amigo, era conhecido, né? Sim. E ele tinha acesso, ele tinha respeito. João, era uma sociedade muito pequena, tipo assim. São Luís é uma cidade tão pequena que todo mundo se conhece de alguma forma, né? Se eu não conheço, eu tenho um amigo que conhece, né? Então a gente está sempre ali perto de alguém. Por exemplo, eu não tenho amizade com o governador, mas eu tenho amigos que têm amigos que estão perto do governador. Então, há pessoas que elas estão tão próximas e ali está se configurando exatamente isso. Pedro não tinha relacionamento nenhum, mas tinha um dos discípulos que conhecia alguém que conhecia alguém, né? E o pôs lá dentro desse estabelecimento, né? Dessa fogueira, para se aquecer aqui, sim, né? Sim, é interessante aqui que João, ele conta isso bem diferente, essa história, Marcos, Lucas e Mateus, né? Que traz um sofrimento de Jesus ali no Getsêmani. João não, João conta ali de uma maneira mais seca, né? Sem trazer esse choro, essa dor, esse Jesus pedindo a companhia dos discípulos junto a ele, conta de uma maneira mais seca desse sentimento, né? Sim. Tá? Ele narra a história, né? É uma narra a história de uma Agora, drama, né? Dos dois, ele é o único que esteve lá, né? Estava por perto. Justamente. É provável que esse discípulo, que era amigo do sumo sacerdote, fosse João. Vocês percebem que, algumas vezes, ele omite o seu nome? Isso. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Quando Jesus olha para ele e diz, eis aí a tua mãe, ele omite sempre o seu nome, né? E aqui ele fala muito módico, né? Aqui também ele fala da moça, né? A moça perguntou, a moça falou e tal. Ele coloca outras figuras, né? Outros personagens, pequenos personagens aqui para dar ênfase como aconteceu, né? A negação de Pedro. É bem interessante aqui. Eu fico entusiasmado aqui, aliás, pensando como é que Pedro e João não se apresentava. Eu estava lá, eu era fulano. Ele sempre é muito módico, muito sensato, muito, vamos dizer assim, usando a palavra humilde. É provável que aquele discípulo que introduziu Pedro lá no pátio fosse o próprio João. Talvez ele aprendeu quando Jesus repreendeu a mãe de Tiago e João, né? Repreendeu, tu não sabe, mulher, o que tu está pedindo. Aí João talvez, vou ficar no meu lugar daqui por diante. Não vou, né, ficar na minha daqui por diante. Lembra, pastor? Quando a mãe de pediu, olha, quando tiver no teu reino, coloca um filho da tua direita, outro à esquerda. Aí Jesus passou aquela nela, dali por diante, não vou mais brigar com o mestre dessa forma, não. É provável que os autores do filme que passou recente em inglês, esqueci o nome, vocês foram vê-lo? Assistiu o filme? The Chosen? Isso. É provável que, com uma boa pesquisa, eles identifiquem quem era esse homem, né? Isso que é muito bom, né? Sim, sim. Eu assisti a série e eu achei muito interessante a vida que é dada aos personagens, né? Assim, Mateus, por exemplo, ele é uma caricatura, né? Mas eu acho interessante, né? Olha, bispo, a minha filha estava falando, a minha esposa e a minha filha foram, né? Ela dizendo, pai, a gente lê a Bíblia, depois que a gente vê uma figuração, que a gente sabe que não é uma invenção qualquer, mas é alguma coisa que está dentro da história, amplia. Eu disse, filha, eu estive em Israel, passei lá alguns dias. Algumas coisas que você chora quando você lembra que você leu atravessando o Mar da Galileia, aí você pega um barco para atravessar ali de Genezaré para Gadara, você percebe que Jesus esteve ali e o seu coração chora, porque é uma confirmação daquilo que você leu. É muito gostoso, realmente. Sim. Você vê em loco aquilo que você leu em livros, leu nas escrituras, né? Sim, é tipo uma imersão na história, né? Uma imersão na história, exatamente. Uma imersão na história, é impossível você ir ao Gólgota e não se emocionar com aquilo que aconteceu, que marcou.
é impossível ir àquela tumba vazia, né? E No não se jardim emocionar. do sepulcro. É, verdade. Porque a gente parece que revive, né? Parece que revive. Gente, nós estamos aqui já no meio desse capítulo 18. Nos resta só um pouquinho de tempo para a gente fazer a leitura do versículo 19. Mas dá tempo, Loide, faltam 6 minutinhos. Então vamos lá, aqui é a fala de João. João está contando, né? Está contando isso, e ele está contando de uma forma, e eu estou tentando dar uma entonação a essa fala de João. Percebeu que a entonação que eu estava fazendo antes era uma fala de Jesus, né? Agora é de João. Então, os servos e os guardas acenderam uma fogueira por causa do frio e estavam aconchegados a ela, aquecendo-se. Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. Enquanto isso, Anás interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinos. Jesus respondeu: falei abertamente, em público. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Tudo foi dito em público, não disse nada às escondidas. Então, por que sou tratado como conspirador? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem muito bem o que eu disse. Minhas palestras foram dadas às claras. Ao ouvir essa resposta, um dos guardas o esbofeteou, dizendo: como ousa falar desse jeito com o sacerdote principal? Jesus reagiu: se eu disse alguma coisa errada, prove. Mas se falei a verdade, por que agressão? Então Anás o enviou ainda amarrado ao sacerdote principal Caifás. Enquanto isso, Simão Pedro continuava se aquecendo perto da fogueira. Foi quando alguns dos que estavam ali perguntaram: você não é um dos discípulos dele? Ele negou: eu não. Um dos servos do sacerdote principal, parente do homem cuja orelha Pedro havia decepado, desconfiou: eu não vi você no jardim com ele? Mais uma vez Pedro negou. Em seguida, o galo cantou. Esse galo sempre canta, né? O galo sempre canta. Gente, é surpreendente. Jesus não entra em defensiva, ele não tenta esconder nada, não tenta desmentir nada, porque ele está consciente de que tudo que foi dito às claras. Jesus não estava camuflando coisa nenhuma, nem nas sinagogas, nem nas suas andanças. Ele usava meias palavras, ele usava parábolas, metáforas, símiles para aclarar o seu discurso. Ele nunca fez um discurso meia-boca, nunca insinuou coisas. Tudo que ele disse muito claramente. E é isso que ele está se posicionando diante do sacerdote para justificar que tipo de agressão era aquela, por que estavam tratando ele como um malfeitor, uma vez que tudo que havia sido dito foi dito sem que houvesse segundas intenções, uma dupla intenção. Ele foi explícito o tempo inteiro, não é? E Pedro está ali seguindo aquela história que Jesus fala sobre ele, né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O galo não cantou 3 vezes, viu, gente? Pedro negou 3 vezes antes que o galo cantasse. E só uma ressalva aqui: o galo cantar, na nossa visão presépica da cruz, né? Não do nascimento, mas da cruz. Presépica porque a gente cria também um presépio da crucificação. Há um galo cantando. Então, assim, só para lembrar que na cultura do momento não se podia criar esse animal naquela região. O galo era um animal proibido de ser criado. Então, quando se fala que o galo cantou, possivelmente está se falando daquela trombeta que tocava, que era apelidada de galo. A trombeta era um apelido que recebia para a troca de turno da guarda. O galo cantou significa que a corneta que anunciava a troca da guarda havia tocado.
Então Pedro nega 3 vezes antes que a guarda seja mudada, antes que o galo cante, né? Era isso que estava acontecendo. E ele está no lugar quentinho, né? Sim. E é interessante que é também junto à fogueira que Jesus depois vai devolver, né, o perdão ao Pedro. Sim, né? Boa lembrança, Lloyd. Nem me lembrava da fogueira aqui. Mas é ali que Jesus, ele por nega 3 vezes... a próxima fogueira e Jesus traz esse gatilho, essa lembrança. Deixa eu também te proteger aqui. Porque muitas vezes é isso, a gente quer procurar uma fogueira depois de uma fuga, né? Sim. Para se aquecer, para encontrar segurança, sim, né? Um colo conforto, quentinho. Acomodação. Verdade. Olha, gente, estamos chegando ao finalzinho do programa de hoje. Para mim foi sensacional a experiência de poder estar com vocês aqui, compartilhando das lindas e profundas palavras de Jesus e todo o percurso que João está fazendo ao lado dele até na hora da crucificação, né? A gente vai ver a presença de João ali, olhando tudo, vendo tudo, guardando na sua memória, guardando no seu coração as coisas que estão acontecendo, e nós queremos agradecer a vocês pela carona que nos deram na manhã de hoje. Convidando-os às 18h30 estar conosco aqui na Rua Santo Antônio para o nosso culto. Isso aí, às 18h30 começamos e transmitimos aí a partir das 19 horas para a Rádio 92.3. Um domingo feliz, um domingo de paz, um domingo sensacional para todos vocês e até o próximo domingo a partir das 7 horas da manhã. Shalom. Shalom.